ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Eu te agradeço, ó Espírito do Senhor. Querido irmão, querida irmã da Igreja Batista em Ceilândia Centro, ilustre ouvinte, você a quem este arquivo chegar, trago a todos saudações em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é um arquivo virtual preparado para integrantes da Igreja Batista em Ceilândia Centro e para tantos outros que assim desejarem acessá-lo. A Igreja Batista em Ceilândia Centro tem a sua sede, o seu templo localizado na QNM, Quenada Maria 18, Conjunto B, lote 17, próximo a Ceilândia Centro, na Rua de Enxovais Paulista. Ali você chega ao nosso templo. Nós somos uma igreja ligada à Convenção Batista Brasileira. E a nossa convenção tem como tema para este ano de 2020, celebrando a glória do reino de Deus. E a divisa que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, a parte B, diz assim: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. Queremos aqui apresentar e relembrar algumas atividades da nossa igreja. Nesse período de afastamento social, nós não temos realizado cultos, reuniões em nosso templo, mas temos preparado arquivos virtuais e temos disponibilizado aos irmãos que integram a igreja, outras pessoas que também têm acesso a esses arquivos. Nas quartas-feiras à noite, nós preparamos um arquivo virtual. No domingo pela manhã,
com também um arquivo virtual, incluindo uma parte de escola bíblica para crianças e também uma aula de escola bíblica para jovens adultos, adolescentes. E também no domingo à noite nós disponibilizamos um outro arquivo virtual. Esses arquivos virtuais, eles não substituem o nosso culto, aquele culto que fazemos em nosso templo, onde, como corpo, como igreja local, num santo ajuntamento, nós nos reunimos para orar, para cantar louvores a Deus, para ouvir pessoas dando testemunhos da bondade, do cuidado, da disciplina do Senhor e também, sobretudo, para ouvirmos a voz de Deus que é proclamada em sua palavra. É naqueles cultos ali que nós, então, como igreja local, nos reunimos para estes objetivos. Os arquivos virtuais, eles servem para nos estimular a realizarmos cultos em nossas casas. Tenho já relembrado isso em alguns arquivos e aqui mais uma vez o faço no que diz respeito à celebração da ceia do Senhor. Eu respeito outros colegas que têm entendimentos de fazê-lo de maneira virtual, mas minha compreensão é que ela deve ocorrer com a família reunida, com o corpo reunido, com a igreja reunida e juntos ali celebrarmos o fato de que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, tão logo passado este período tão necessário para a proteção de nossa saúde, de isolamento social, nós queremos nos encontrar em nosso templo. E naquela oportunidade, você que me ouve, dileto ouvinte, vai ser muito bem-vindo, bem-vinda a qualquer um de nossos cultos para juntos adorarmos, louvarmos o nome do nosso Deus. Mas então entregamos esses arquivos virtuais com esses propósitos. Nós também temos alguns grupos da igreja que valem-se de algumas ferramentas de videoconferência para se comunicarem. O Coral Adoração tem também ensaiado usando as ferramentas aí de mídia, de conferência, videoconferência para realizar os seus ensaios. Quero também trazer a você que faz parte da nossa igreja, a lembrança de que devemos remir bem esse tempo em que a maioria dele nós estamos em casa, nos protegendo da contaminação e evitando um pico desta enfermidade em nossa nação brasileira. Mas quero incentivar você a remir bem o tempo, a aproveitar bem essa oportunidade, estabelecendo, quem sabe, um plano mais arrojado de leitura bíblica, dedicando-se a ouvir a tanto material bom, tantos vídeos, tantas pessoas proclamando a palavra, ensinando, lives, outros recursos que você e eu podemos nos valer para remirmos bem, como eu disse, esse tempo. E eu quero incentivar você a assim então proceder. Você pode se valer de recursos também que a nossa igreja tem disponibilizado em nosso grupo de WhatsApp. Temos ali disponibilizado recursos para cultos domésticos, para devocionais, e alguns irmãos, vez por outra, apontam algumas lives que estão sendo realizadas e que certamente são muito edificantes. Portanto, podemos e devemos assim fazer, aproveitar bem esse tempo para o crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto mais o tempo passa, mais a saudade aumenta de estarmos juntos, né? Que o Senhor abrevie esse período e que Ele também nos dê a compreensão desse momento, a fim de nós compreendermos os propósitos dEle e retirarmos lições edificantes de todo esse período. Quero aqui fazer um convite muito especial a todos os membros integrantes da Igreja Batista em Ceilândia Centro, pedir a você, meu irmão, minha irmã, que faça um registro da sua família, um registro atual, uma fotografia da família reunida, pode ser em um culto doméstico, um momento de refeição, um momento de lazer. Registre isso e mande esta foto para nós. Estamos no mês de maio, nós queremos nos nossos arquivos virtuais ir divulgando esses momentos das nossas famílias e nos alegrando por vermos cada um dos irmãos junto aos seus, com comunhão, com a proteção do Senhor. Você também pode gravar com sua família um pequeno vídeo, 1 minuto,
de momento de alegria, de lazer, de celebração, de culto, e assim nós queremos, no momento oportuno dos nossos próximos arquivos virtuais, colocar, registrar, anotar, deixar lá registrados esses momentos que os irmãos assim nos enviarem. Um segundo pedido que eu quero que você acolha e que você realize, que você já se prepare para fazer. O mês de junho é o mês em que a Igreja Batista em Ceilândia Centro vai celebrar 28 anos de existência, de organização. E nós estamos incentivando os nossos membros a gravarem um pequeno vídeo, 1 minuto, 1 minuto e meio, menos de 1 minuto, né? No máximo até 1 minuto e meio, respondendo a seguinte pergunta: para você, o que é ser IBCC? Você responde a esta pergunta no seu vídeo, e aí nós, no mês de junho, ao longo do mês de junho inteiro, vamos estar disponibilizando, transmitindo esses momentos, que certamente onde certamente vamos registrar a alegria que nós temos de pertencer à igreja local, a esta família preciosa que é a Igreja Batista em Ceilândia Centro. Portanto, façamos assim para que tenhamos esses momentos mais assim calorosos, com mais alegria, comunhão na celebração do nosso 28º aniversário. Com a permissão do Senhor, iremos realizar isso no mês que vem, o mês de junho. Quero também deixar para você aqui uma palavra acerca da nossa contribuição financeira. A igreja continua com seus compromissos, continua com a sua marcha, com as suas parcerias missionárias, e nós continuamos a contribuir na obra do Senhor. Na obra do Senhor, nós contribuímos sempre motivados pelo amor, nós sempre participamos financeiramente, respondendo a toda a bondade de Deus com alegria. Nós também entregamos ao Senhor nossas contribuições, aquilo que muitos de nós chamamos como dízimos e ofertas. As nossas contribuições na obra do Senhor, elas são também marcadas com o compromisso da fidelidade, e traz alegria ao nosso coração podermos agir com generosidade na obra do Senhor. Você tem aí uns registros sobre nossas contas bancárias, pode fazer a transferência, o DOC, avisa para o nosso tesoureiro o valor tal a que se destina, isso vai ser então corretamente contabilizado. Alguns irmãos têm enfrentado dificuldades para fazer depósitos por conta desse período de agências bancárias não atendem em horários disponíveis ou não estão atendendo, e você pode enfrentar essa dificuldade. Faça contato comigo, com o tesoureiro, e nós iremos encontrar uma maneira de chegar até você e trazer o recolhimento da sua oferta. Isto também porque a nossa igreja está em uma campanha. Nós queremos alcançar neste primeiro semestre de 2020 o número de 50 contribuintes, com regularidade, com alegria, voluntariedade, singeleza no coração, contribuindo financeiramente para a obra do Senhor. Então, nós no mês de janeiro tivemos 32, em fevereiro 43, em março 34, em abril 27. É possível a gente chegar a esse número e contamos com o envolvimento, a participação, a generosidade de cada irmão, de cada irmã na obra do Senhor para alcançarmos estes objetivos. Vamos prosseguir nesta proposta de culto, considerando aquilo que vai estar se desenrolando, orações, cânticos, que o Senhor tome este material, este arquivo virtual nas mãos dele e faça instrumento para conduzir você e a mim a uma adoração verdadeira a ele, para a glória dele mesmo. Amém. Senhor, venho aqui louvar-te, bendizer-te o teu nome. Tu és majestoso, grandioso, santo. Venho aqui agradecer-te, Senhor, pela salvação, pelo teu grande amor. Agradecer pela saúde, pelas famílias, pelas crianças, pelas pessoas que estão curadas da nova Covid-19. Venho aqui pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor possa estar nos ajudando a melhorar a cada dia.
Suplico-lhe, Senhor, pelos doentes, pelas pessoas que estão contaminadas pela nova Covid-19, pelas pessoas que perderam seus empregos, que o Senhor possa estar ajudando elas a recuperá-los, Senhor, e manter a sua renda e o seu ganha-pão. Que o Senhor venha estar confortando a família das pessoas que perderam sua vida pela nova Covid-19 e as pessoas que perderam sua família por outras doenças. Venho aqui lhe pedir pelos médicos, que o Senhor possa estar fortalecendo-os para que não pegue esta doença e para que eles possam ajudar na recuperação dos doentes. Pedir pelas pessoas que estão passando por necessidade, pelas pessoas que estão na rua, Senhor, estão em situação de rua, que o Senhor venha estar ajudando essas pessoas a encontrar uma forma de não serem contaminadas, que o Senhor venha estar abençoando a cada pessoa do mundo, que o Senhor venha estar protegendo o nosso presidente, sua família, nossos governantes, Senhor. E que o Senhor venha estar ajudando essas pessoas que estão contaminadas para que elas possam se recuperar mais rapidamente, Senhor. Estar fortalecendo. É isso que eu te peço, te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais um dia, te agradeço pelas nossas vidas, te agradeço porque o Senhor tem cuidado e suprido todas as nossas necessidades. Nesse momento eu venho interceder pelas crianças da Igreja Batista em Ceilândia Centro e também pelas crianças da Ceilândia, de Brasília, do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Senhor, toma cada um em teus cuidados. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. O Senhor sonda e o Senhor conhece a vida delas. O Senhor conhece a rotina delas. O Senhor sabe o nome de cada uma. Senhor, toma elas em teus cuidados. Supre as necessidades. Cura, ó Pai, aquelas que estão enfermas. Traz alimento àquelas que têm fome. Traz roupa àquelas que não têm o que vestir. Traz o conforto para aquelas que perderam familiares, perderam pessoas que amam. Senhor, meu Deus, eu venho te suplicar, Senhor, que o Senhor venha estar derramando sua proteção sobre a vida das nossas crianças, que o Senhor venha estar ajudando elas, ó Pai, a crescer não somente em estatura, mas também em graça e em sabedoria em Tua presença, ó Pai, que elas possam ser testemunho do Teu amor, da Tua palavra, onde quer que elas estejam, que elas possam pregar, testemunhar, comportar-se, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, para alegrar o seu coração diariamente. Nesse momento, esse é o meu pedido, esses são os meus agradecimentos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro. Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoa as crianças e tudo que você fez. Abençoa todo mundo da igreja, todos os cultos, e acabar com esse vírus que está deixando todo mundo doente. Em nome de Jesus, amém. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Se fosse
se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria? Deus, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. A minha oração, assim que eu queria ser. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria? Deus, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É a minha oração, assim que eu quero ser. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria? Deus, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É a minha oração, assim que eu queria ser. É a minha oração, assim que eu queria ser. É a minha oração, assim que eu quero ser.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Senhor Deus Pai, Deus grandioso, Deus misericordioso, neste momento eu venho te pedir, ó Pai querido, que tu possa estar tomando, ó Senhor, este momento em tuas mãos, ó Deus, que tu possa estar cuidando de nossas vidas, que tu possa estar, ó Senhor, zelando por nós, Senhor, que nós possamos estar passando bem todo esse período de pandemia. Eu ainda venho te pedir, ó Pai, que tu possa estar guardando as esposas da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Cuida de cada uma das tuas servas, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê o conhecimento para estarmos junto aos nossos maridos, ó Senhor, conforme a tua palavra. Guarda os nossos lares, ó Pai, que nós possamos ser mulheres virtuosas, ó Deus, assim como a tua palavra nos pede. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, ó Senhor, nos conduz, ó Senhor, aos teus caminhos. Pai, que nós possamos estar sempre íntegras no teu trabalho, conduzindo os nossos filhos também nos teus caminhos. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amado Pai, bondoso e poderoso Deus, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que só a Ti é digno de cultuarmos. Nos apresentamos agora diante da Tua presença, Deus, como os esposos da IBCC e pedimos a Tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Toque nossos corações, sonda-nos. E se houver algum caminho mau, Senhor, limpa-nos, transforma-nos. Nós queremos, Pai amado, viver a Tua palavra, mas não somente vivê-la, Senhor, queremos praticá-la todos os dias em nossos lares. Nós queremos, Pai amado, honrar nossas esposas. Nós queremos amá-las, Deus, como Tu ensinaste, colocando-as em lugar a salvo e seguro. Nós queremos ser fiéis, Pai amado, afastados de toda vil tentação que o mundo tem oferecido. Nós queremos que os nossos casamentos sejam preservados. Nós queremos que o nosso lar seja abençoado, Senhor. Por isso nos colocamos diante da Tua presença, pedindo a Tua mão de poder sobre as nossas vidas, Pai amado. Cuida das nossas enfermidades, sara-nos, porque necessitamos caminhar, Senhor. A caminhada, Pai amado, com pontos de fraqueza e dor no coração, é mais ardosa. Bom é caminhar quando o nosso coração está plenamente em Ti e a nossa fé está arraigada como uma raiz profunda e que é regada pelo Teu amor. Assim sejamos, Deus de poder, Pai amado, um instrumento em Tuas mãos para abençoar as nossas esposas, para edificar o nosso lar, Senhor, para entrarmos na Tua obra, Senhor, no Teu arado, e possamos semear, plantar e esperar bons frutos. Que não haja tristeza em nosso coração, Senhor, ao nos prostrarmos e buscar a Ti, a Tua face, Senhor. Que toda bênção que for derramada sobre o nosso lar, Pai amado,
nós possamos render louvor e adoração a Ti e possamos testificar e testemunhar os Seus feitos, os Seus livramentos, as Suas misericórdias, as Suas bondades sobre as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Pai amado, todos os dias de nossas vidas. Usa-nos, Deus, para termos palavras de amor, para dizer às nossas esposas, em momentos de fraqueza e adversidade, Senhor. Em momentos negativos, Pai amado, nós possamos ter temperança e equilíbrio, Deus. Que nós possamos, Pai amado, estar alicerçado em Tua palavra, Pai. Principalmente nos Teus ensinamentos, Senhor. Pois muitos têm se esquecido do que é ser um fiel adorador, do que é ser um fiel servo, do que é ser um fiel missionário, Deus de poder, Pai amado. Muitos têm vivido momentos de tristeza e enganação, mas que isso não possa modificar o nosso coração, nem turvar a nossa mente, Senhor, porque o Teu poder e a Tua misericórdia estão acima de tudo, Senhor. E nós queremos, Pai amado, que o Senhor venha todo dia nos abençoar, plantar a semente em nossos corações, Senhor, renovando as nossas forças a cada manhã, Pai, para que possamos caminhar, Senhor, na Tua direção, sem esquecermos de guardar o nosso lar, sem esquecermos de proteger as nossas esposas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Amém. Que poder
texto da palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos de 21 a 33. Efésios 5, de 21 a 33, diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, sede submissas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Ó Deus, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e traga a aplicação das verdades eternas da Tua palavra ao mais profundo do nosso ser. Que entendendo possamos crer, que crendo possamos confiar e que confiando possamos colocar em prática a bendita palavra do Senhor. Assim oramos por amor de Ti mesmo, por amor da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pela manhã, nós consideramos um tema voltado para a família. Quisemos, nesses dois arquivos deste domingo, relembrar a importância da família. Estamos no mês do lar e aqui duas mensagens voltadas então para o lar, voltadas para a família. De manhã nós falamos o texto do Salmo 127, verso 1, a parte A: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E agora à noite, olhando para esse texto de Efésios, capítulo 5, 21 a 33, queremos considerar o tema vós esposas, vós maridos. Paulo está aqui trazendo nesse texto orientações específicas para esses dois entes do lar que são extremamente importantes. A família começa lá no Éden perfeita, com um homem e com uma mulher. De maneira que hoje pode até haver famílias de pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. E aqui não estou me referindo a famílias daquilo que se chama hoje de relacionamentos homoafetivos. Estou dizendo que pode haver famílias formadas de uma avó com uma neta, de uma filha com uma mãe, de um neto com um avô, um primo morando com outro primo, e isto é uma família, assim reconhecemos. E aqui mais uma vez friso, não estou me referindo a famílias do mesmo sexo voltadas para o entendimento do que se diz hoje ser relacionamentos homoafetivos. Não obstante haver famílias de pessoas do mesmo sexo, estas famílias sempre vão remeter a um homem ou a uma mulher. Se você perguntar à avó que mora com a neta, de quem vocês são filhas, elas vão dizer: eu sou filha de fulano e cicrana. Se você perguntar a um primo que mora com outro primo e ali constituem uma família, você vai perguntar: de quem vocês são filhos? Eles vão dizer quem são os seus pais. Pode até ser que a gente caminhe para uma circunstância onde na humanidade alguém vai dizer que não sabe de onde veio, de quem é seu pai, né? Há até processos nesse sentido, mas do jeito que a humanidade caminha, pelas pesquisas de embriões e coisas do gênero, pode chegar um momento onde não se saiba realmente. Mas, olhando para o princípio da criação, olhando para lá no início de Gênesis, a família começa de maneira ideal com um homem e uma mulher.
Acerca de Eva, a Bíblia afirma ser ela a mãe de todos os viventes. Então, tudo está ligado, então, a estrutura da família está ligada a um homem e a uma mulher. E aqui Paulo volta-se para esses dois entes do lar, esposas e maridos, mulheres e maridos, e Paulo traz orientações. Eu quero que você olhe para esse texto e dele eu quero retirar 3 ensinamentos. É um texto que vale a pena a gente pensar mais coisas sobre ele, mas eu quero considerar 3 aspectos aqui nesse texto. E para que você nele medite comigo nesse texto e também receba as compreensões, as considerações que farei, eu quero que você tenha em mente 3 princípios bíblicos que podem nos ajudar na hora em que eu for fazer as 3 considerações lá mais à frente nesse texto de Efésios capítulo 5. O primeiro princípio é o princípio da unidade. Quando olhamos lá para o texto de Gênesis, lá o início da criação, nós vamos ver que a família ideal ali, homem e mulher, naquele momento por Deus estabelecida, a família perfeita, no lugar perfeito, aquela família ali, através da qual o mundo inteiro seria cheio de pessoas, seria povoado através daquele casal, aquela família é um símbolo da unidade do Deus triuno. Unindo-se o homem à sua mulher e sendo os dois uma só carne, eles estão expressando que Deus é unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são unidade. Este é o princípio da unidade. Deus é unidade e a família é a expressão desta unidade. Segundo princípio que eu quero que você tenha em mente é o princípio da liderança. O mundo por Deus criado é por ele conduzido com base no princípio da liderança. Mesmo lá no Éden, com a circunstância, o jardim perfeito, o casal perfeito, né? A família ali de Deus ideal para povoar a terra e povoar o mundo inteiro, ali no Éden, Deus dá ao homem a responsabilidade de liderar a sua casa, de liderar o lar. Então, Deus, ao longo de toda a história bíblica, nós vamos ver ele estabelecendo líderes. Não significa que estas pessoas sejam melhores, maiores, mais importantes para Deus. Não, são pessoas que na maioria das vezes na Bíblia nós vamos ver, boa parte dos líderes sentiram-se incapazes. Mas Deus chama aqueles que se sentem inaptos, incapacitados e os capacita para a obra que Ele quer, para liderar o seu povo. Nós vamos ver exemplos como liderança de Moisés, Gideão, outros líderes que perceberam o chamado de Deus e disseram, olha, eu não estou preparado para isso. Mas Deus mesmo capacita. Mas certo é que existe um princípio de liderança. O mundo por Deus criado é por ele conduzido com base no princípio da liderança. E aqui volto a dizer, quando Deus escolhe pessoas para liderar, essas pessoas não são melhores, diferentes das outras. São seres sujeitos às mesmas paixões como qualquer outras pessoas. Assim, então, eles exercem aquilo que Deus, para o que Deus os chamou e devem fazê-lo conforme o chamado do Senhor. Terceiro princípio que eu quero que você tenha em mente para pensarmos no texto de Efésios, capítulo 5, com o tema vós mulheres, vós maridos, é o princípio do auxílio idôneo. Auxílio idôneo. Ele está lá no texto de Gênesis, novamente voltando lá no princípio, lá no Éden, casal perfeito, ali, família perfeita, nós vamos ver Deus estabelecendo um princípio de auxílio idôneo. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, para que ele exerça a liderança que eu quero que ele exerça, eu vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. A palavra ali significa alguém que faça o mesmo que ele faça para ajudá-lo, alguém que lhe corresponda em pé de igualdade. Auxílio não significa menosprezo. Ao dar Deus à mulher a função no lar, na família de auxiliadora, Deus não estava desprezando a mulher. Deus não estava tratando o homem numa hierarquia mais acima e a mulher um pouco mais inferior. Ambos são imagem e semelhança. Homem e mulher são iguais.
diante do Senhor. Deus apenas deu funções específicas para cada um deles. E o auxílio idôneo tem justamente esse sentido de alguém que corresponda em pé de igualdade, para mostrar que ser auxiliar ou auxiliar alguém não é ser menor, não é ser menosprezada, não é ser tratada numa hierarquia de inferioridade ou que o líder é superior e a auxiliadora é inferior. Não, ambos são iguais e ambos são chamados por Deus para cumprirem as ordens, os mandatos de Deus para o gênero humano. Então, Deus assim estabeleceu, e esses 3 princípios vão nos ajudar um pouco na compreensão desse texto de Efésios. Agora, o texto que nós lemos, nós retomamos aqui e voltamos a ele, Efésios capítulo 5. Vós, esposas, vós, mulheres, vós, maridos. Quero pegar o texto aqui, as 2 afirmações de Paulo, os 2 chamados de Paulo, vós, mulheres, vós, maridos. E quero trazer 3 considerações de tantos outros entendimentos que a gente tem a partir desse texto, para pensarmos aqui, levando em conta aquelas 3 palavras lá sobre as quais falamos, os 3 princípios: unidade, liderança e auxílio idôneo. Primeira consideração que quero aqui fazer, primeira afirmação que quero fazer nesse texto de Efésios, é que, reunindo o que Paulo está falando aqui, podemos entender que Paulo está dizendo: vós, mulheres, vós, maridos, vivam o relacionamento conjugal de vocês tendo o temor do Senhor como base, como fundamento. Para mulher e marido, para os cônjuges, o que está acima, o que é mais importante, aquilo sob o que ambos devem viver é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Provérbios diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é ter medo, fobia dele, mas é respeitá-lo, reverenciá-lo, amá-lo. E porque amamos a Deus, amamos o que Deus de si mesmo afirma em sua palavra. Temer a Deus, portanto, é abraçar a Escritura como orientação de Deus, como regra para crer e viver, inclusive no que diz respeito a nós, maridos, e a vós, esposas. Os cônjuges devem temer a Deus e tomar para si os valores da palavra de Deus. Família, casal que teme a Deus, tem a Bíblia como sendo regra de prática na caminhada do relacionamento conjugal. Olhando para o texto de Efésios 5, eu retiro essa compreensão. Paulo está dizendo: vós, maridos, vós, esposas, vivam o relacionamento de vocês tendo como base, como fundamento, o temor do Senhor. E aqui a gente volta novamente para o princípio lá de unidade, né? Unidade e liderança que é visto também em Deus. Olha só que texto interessante, esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Olha o que Paulo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, gênero masculino, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. O que Paulo está ressaltando aqui? Novamente, o princípio de liderança. Deus estabeleceu esse princípio. E, veja, o fato de Jesus ser, de Deus o Pai, ser o cabeça de Cristo, não diminui Cristo. Cristo tem a Deus o Pai como cabeça. Então, marido e esposa devem ter esta compreensão de que existe uma ordem estabelecida por Deus que não diminui ninguém, que exalta cada um dos cônjuges na função às quais Deus lhe entregou, e eles, temendo ao Senhor, tomam para si estas funções. Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. É uma ordem estabelecida aqui pelo próprio Deus. Isso deve ser comum na compreensão do marido e da esposa. É válido
quando os dois são crentes, marido e esposa são cristãos, e quando apenas um deles não é. É uma verdade válida, inclusive até mesmo se não forem e tomarem essa verdade como certa de Deus, ela valerá no casamento, né? Existe uma ordem, existe o temor do Senhor como fundamento, como aquilo sob que o casal deve estar debaixo, e aí esse temor do Senhor nos leva a compreendermos os princípios lá de unidade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são unidade, e Deus é o cabeça de Cristo. De igual maneira, o homem é o cabeça da mulher. É a maneira por Deus estabelecida, criada, é uma ordem por Deus definida. Esta ordem, voltamos a dizer, não diminui ninguém. O fato de Deus ser o cabeça de Cristo não diminui Cristo Jesus, ele continua sendo Deus. De igual maneira, o fato do homem ser o cabeça da mulher, a ele ter sido dado por Deus a função de liderança, não diminui a mulher. E ela lidera junto com ele, porque ambos devem conduzir a família, liderar a família. Ela é aquela que vai auxiliá-lo em pé de igualdade. Então, o temor do Senhor nos remete aos princípios que falamos lá no começo. Unidade, liderança e auxílio idôneo. Segunda compreensão a qual eu chego nesse texto de Efésios capítulo 5, é que Paulo está dizendo para vós esposas e para nós maridos, né? Vós mulheres, vós maridos, ele está dizendo, entendam que Cristo é o modelo de ambas as virtudes. Cristo é o modelo tanto da submissão quanto do amor sacrificial. Por conta do princípio de liderança, Paulo enfatiza a submissão da mulher e enfatiza o amor sacrificial do marido. Contudo, Cristo é o modelo de ambas virtudes para os dois, né? Cristo é o modelo de submissão. Olhando nesse texto, nós vemos que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo. Igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Por que Cristo fez isso? Em cumprimento à vontade do Pai, submetendo-se à vontade do Pai. Diversas vezes no ministério humano encarnado de Jesus entre nós olhamos nos evangelhos e vemos Jesus enfatizando que ele deseja fazer a vontade do Pai. Certa vez ele disse aos seus discípulos, uma comida tem para comer que vocês não sabem qual, ali no poço, né? Enquanto eles tinham ido comprar pão e voltam e vem ele conversando com a mulher samaritana e eles, será que ele não deram comida? Será que ele está com fome? O que está acontecendo? E Jesus diz, vocês não sabem, a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou. Submissão à vontade do Pai. Essa submissão de Jesus ao Pai é tão preciosa que Paulo aos Filipenses traz-nos um texto extremamente maravilhoso, quando ele relembra que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas permitiu que como que um manto cobrisse os seus atributos divinos e foi achado encarnado na forma de servo entre nós, submeteu-se à vontade do Pai. É extraordinário nesse texto de Efésios vermos Cristo como exemplo de amor sacrificial, também na medida em que Paulo diz, a si mesmo se entregou. E nós compreendemos três verdades sobre a entrega de Jesus na cruz. Primeiro, Deus o entregou, né? Segundo, nós o entregamos, né? Nossos pecados o entregaram à cruz. Não apenas Pilatos é responsável, soldados romanos, não apenas líderes religiosos e políticos, Herodes, etc., Anás, Caifás, eu e você também o entregamos pelos nossos pecados. Mas a outra verdade preciosa, ele entregou-se a si mesmo. Há nos evangelhos um momento em que Jesus diz assim, todavia não estou só, o Pai está comigo, ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo, voluntariamente a dor. Que história, que algo precioso, né? Mesmo no momento de solidão, ele poderia dizer, vou me entregar em favor desses pecadores, poderia considerar, pensar,
né? Ele poderia talvez ter ido à cruz tão somente porque Deus, o Pai, o enviou, mas ele se entregou por amor de nós. Ele é, pois, um modelo para nós maridos de amor sacrificial. Ele é, pois, um modelo para vós, esposas, de submissão, sem desmerecimento. Porque, vamos ressaltar aqui, o que é submissão? Estar debaixo de uma missão. E qual é a missão? Ela tem como fundamento o temor do Senhor. E quais são as características desse temor do Senhor? Unidade, liderança, auxílio idôneo, dentre outras características. Uma das marcas do temor do Senhor é que Deus deseja que sejamos famílias, que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos conjugais para o louvor da glória dele. E como somos isso? Como fazemos isso? Sendo conformes à imagem de Cristo Jesus. Ou seja, há várias implicações nesse temor do Senhor. E nós, então, olhamos para esse texto de Efésios e vemos aqui Paulo orientando aos maridos e às esposas de que eles em Cristo encontram o modelo de ambas as virtudes para as quais eles os chamam, chamando os maridos para o amor sacrificial e chamando as esposas para a submissão. Isso tudo tendo em mente aquela ideia que falamos do princípio da liderança, enfatizando a ordem de liderança, a ordem por Deus estabelecida, sem desmerecer ninguém, sem que haja qualquer desmerecimento. Portanto, essa é a segunda compreensão que retiramos desse texto para nós maridos e para vós esposas. No nosso relacionamento conjugal, termos Cristo como o máximo exemplo, o mais perfeito e supremo exemplo da submissão e do amor sacrificial. Terceiro entendimento que nós retiramos aqui desse texto e que quero com você considerar é que Paulo está dizendo para vós mulheres e para nós maridos, vós mulheres, vós maridos, vivam a compreensão de que uma virtude não anula a outra. Deixe-me explicar isso. Uma virtude não torna desnecessária a outra virtude. A gente às vezes ouve nesse texto coisas do tipo: a mulher foi determinado que ela deve ser submissa. Como se só isso bastasse. Ela sendo submissa está resolvido. Mas ao homem foi dado o peso maior. Ele deve amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja. Mas quando nós olhamos para o texto como um todo, Paulo está apenas enfatizando a responsabilidade da mulher e a responsabilidade do homem. Uma coisa não anula, não torna desnecessária a outra. Não é porque a mulher é submissa que ela não deverá amar sacrificialmente o seu marido. Senão nós diríamos, então, né, se ela é submissa, não precisa amar. Não, está errado. Da mulher se requer também o amor sacrificial e, inclusive, via de regra, as mulheres melhor que nós, maridos, demonstram este amor sacrificial com mais facilidade, mais normal para elas essa demonstração, provando que essa também é uma responsabilidade delas. Amar os seus maridos, amar suas famílias com amor sacrificial. Serem submissas não torna desnecessário que as mulheres deixem de amar sacrificialmente. E vice-versa. A mesma verdade é válida para o homem, para o marido. Né? Amando ele, a sua esposa, a sua família com amor sacrificial, ele também deve ser submisso. Aí agora os homens vão coçar a cabeça e dizer: eita, pastor, pulou o corguinho, né? Mas olhe comigo novamente o que diz o verso 21 desse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Percebe isso? Sujeição é recíproca. A sujeição também é para o marido. Algumas pessoas dizem: não, mas espera aí, esse versículo está na perícope anterior, está no parágrafo anterior. Paulo não estava falando para homem e para mulher. Tem algumas versões em que este versículo está na própria parágrafo, na própria perícope do marido e da esposa. Entretanto, não importa onde ele está. O que importa é que Paulo está dizendo que deve haver sujeição recíproca uns aos outros.
E de mais a mais, de que é formada uma igreja? Se não de famílias, se não de um relacionamento de um homem com uma mulher. As igrejas mais, podemos assim dizer, bíblicas, em que observam a Escritura, não têm aceitado os chamados relacionamentos homoafetivos, né? Bem que aqui a gente vai ter que guardar algumas proporções, porque já temos visto muitos grupos ditos evangélicos e bíblicos assim aceitando. Mas as igrejas que olham lá no Éden e lembram, macho e fêmea os criou, elas dizem, esse é o plano de Deus, esse é o modelo de Deus, do relacionamento conjugal, um homem e uma mulher, formando uma família. Então, o amor sacrificial do homem não retira dele a responsabilidade de submeter-se à sua mulher. Deve haver submissão. Voltamos a dizer, o que é submissão? Estar debaixo da missão maior. Sujeitando-se uns aos outros, precisa ouvir. E quantas vezes, maridos, nós, sejamos aqui sinceros, né? Deixamos de ouvir e, né? Aí você pensou, quebramos a cara, mas não foi isso que eu falei, né? É verdade. Porque deve haver o quê? O que é a coisa, o parâmetro maior, o fundamento maior? É temor do Senhor, valores do Senhor. É isso que marido e mulher devem ter como a base do relacionamento conjugal, que vai levá-los à submissão e ao amor sacrificial recíprocos. Paulo, então, está relembrando aqui que a submissão da mulher não torna desnecessário nela o amor sacrificial. E que, de igual maneira, o amor sacrificial do homem não faz com que ele trate como desnecessário a submissão à sua mulher. Ambas as virtudes são recíprocas. E ambas as virtudes, voltamos a falar, foram vistas em Cristo, que é o modelo para nossos relacionamentos conjugais. Tiramos, pois, daqui esses 3 ensinamentos, essas 3 considerações. E aqui ressalto, caminhando para o final, a ideia da esposa como auxiliar. Por vezes há uma compreensão dessa palavra que no decorrer, talvez, dos tempos, ela acabou tomando um sentido de hierarquia, né? Eu sou auxiliar de alguma coisa, existe alguém acima de mim com uma compreensão melhor, com uma capacidade técnica melhor, um diploma melhor, etc, etc. Então, ao longo da história, a palavra auxiliar tomou um sentido diferente. Mas o auxílio não é diminuição, né? Veja o que a gente vai encontrar em textos como o de Salmo, capítulo 33, verso 20. O salmista diz assim: nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Deus é o auxílio. Sabe o que essa palavra auxílio aqui é? A mesma palavra far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, lá de Gênesis. É a mesma palavra hebraica. Deus aqui agora é o auxiliar. E isso não o menospreza, pelo contrário. Veja o texto, Senhor. Ele continua Senhor e ele é o auxílio. Os salmistas gostavam dessa expressão. Veja o Salmo 63, 7. O salmista diz: tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A mesma palavra, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus é o auxiliar. Deus é o auxílio. Deus é aquele que estende a mão. Deus é aquele que está ao lado ajudando. Salmo 115, verso 11, o salmista diz: confiam no Senhor os que o temem. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A mesma palavra hebraica. Deus é o auxílio, sem desprezá-lo, sem menosprezá-lo, sem tê-lo inferior ao homem. Pelo contrário, veja novamente o Salmo. Confiam no Senhor. Ele é o Senhor e ele também é o auxílio. É esta a compreensão de auxiliar da palavra de Deus. Não é uma posição inferior. Pelo contrário, é alguém importante que está ao lado, ajudando. E no caso de Deus, ele toma para si esta palavra, o salmista toma para si essa palavra, sem diminuí-lo. Ele continua Senhor, mas também é auxílio. Salmo 146, verso 5, o salmista diz assim:
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. É a mesma palavra hebraica, far-lhe-ei uma auxiliadora. Ou seja, o auxiliar não está aqui diminuído. Pelo contrário, o auxiliar é superior. O auxiliar é o Senhor. E o último texto, agora no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, verso 6, o escritor diz assim: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. E a palavra auxílio aqui no Novo Testamento tem o sentido de ajudador. Mas novamente, Hebreus está dizendo, o Senhor, ele continua Senhor, ele é ajudador, ele é auxílio, sem diminuir a sua superioridade. E, meus irmãos, quando olhamos para o texto de Efésios, a gente percebe estas virtudes de amor sacrificial e de submissão recíproca, sob os fundamentos do temor do Senhor, da unidade divina expressa na unidade do relacionamento conjugal, da liderança por Deus estabelecida e dada ao marido e do auxílio idôneo, função dada à mulher, sem que nenhum deles sejam desprezados, né? E aqui a gente olha e vê todas estas figuras, inclusive no relacionamento de Cristo com a igreja, né? Ele é o cabeça da igreja, se entregando por ela, lavando-a pela palavra, purificando-a, nutrindo-a. E aqui, nesse aspecto, só Jesus pode fazer isso, porque quem de nós, marido, pode salvar a sua esposa? E vice-versa, que esposa pode salvar o seu marido, né? Por isso que Paulo está dizendo, grande é o mistério. O mistério aqui, ele diz, é de Cristo e da igreja. Em relação, no que diz respeito ao relacionamento conjugal, estas verdades para nós são importantes. Vós maridos, vós mulheres, vós maridos. Vivam o relacionamento conjugal de vocês, tomando como base o temor do Senhor. Vós mulheres, vós maridos, entendam que Cristo é o modelo de ambas as virtudes que se requer a vocês, tendo como base o princípio da liderança. Cristo é o modelo de amor sacrificial. Cristo é o modelo de submissão. Vós mulheres, vós maridos, vivam o entendimento que uma virtude não anula a outra. Que o Senhor Deus ajude a mim como marido, a você, querido irmão, como marido, a você, minha irmã, como esposa, a você que vai casar ainda, vai ser marido, vai ser esposa, a entendermos estas verdades e a colocarmos em prática. De fato, é um desafio maravilhoso colocar essas virtudes em prática, né? E é desafiador. É maravilhoso porque são princípios e virtudes de Deus. E é desafiador por nossa causa. Nós somos pecadores, somos limitados e temos grandes dificuldades. Mas que o Senhor fortaleça a mim, fortaleça a você, fortaleça os nossos relacionamentos, a fim de sermos famílias que vivam para o louvor da glória dele. Vamos orar. Senhor Deus, rogamos assim mesmo, de forma humilde, que o Senhor, aplicando esses princípios ao nosso coração, nos dê a tua graça, que aperfeiçoe o teu poder em nossas limitações e fraquezas, para colocarmos esses princípios em prática e experimentarmos os resultados maravilhosos, Senhor, de vivermos as virtudes do amor sacrificial e da submissão no contexto do lar. Abençoa cada casamento de nossa igreja, fortalece-nos nos vínculos, ajuda-nos, ó Deus, a inclusive remirmos esse tempo, Senhor, de distanciamento social que o Senhor mesmo nos tem dado para que possamos fortalecer os vínculos conjugais para a glória do Senhor. Assim oramos e diante do Senhor nos dispomos, em nome de Jesus. Amém. Sim, eu sei.
e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Oh, sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Oh, sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Quero desejar a você uma semana abençoada, debaixo da poderosa mão do Senhor, sob a direção dEle, nos braços dEle,
com a palavra dele, nos disciplinando, nos conduzindo aos propósitos dele. Queremos muito que eu e você, durante esta semana, sejamos fiéis testemunhas de Jesus. Podemos nos valer dos recursos que temos, falando com alguém sobre o amor de Jesus, compartilhando por meio das mídias sociais, enfim, proclamando o evangelho da graça do nosso Deus. Vamos orar neste momento, clamando ao Senhor. Pai, queremos te agradecer por tudo que vimos, ouvimos, queremos suplicar ao Senhor por esta semana, que o Senhor continue a proteger a nossa nação, o Senhor continue a ter em tuas mãos as autoridades nela estabelecidas, dando-lhes, ó Deus, entendimento, discernimento, sensibilidade sobre a tua vontade, sobre a tua palavra. Guarda, Senhor, as pessoas no mundo inteiro, especialmente no que diz respeito ao combate a esta enfermidade, a proliferação desse vírus. Guarda o teu povo, os teus filhos e filhas, cumprindo o que diz a tua palavra, que o Senhor é o nosso refúgio, aquele em quem nós nos protegemos, aquele que nos guarda. Pedimos isso, suplicamos assim no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação bendita do Espírito Santo de Deus, seja conosco, irmãos da Igreja Batista em Ceilândia Centro, maridos, esposas, famílias do Deus bendito e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícias e de paz. E o brilho da sua presença traz-me vida real e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor e eu me sinto feliz em viver. Tenho paz com Deus, porque Cristo me amou. Sim, perdão é meu, porque Cristo me amou. Cristo vive em mim, livre do pecado sou. Um dia glorioso